Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Hoje eu estou aqui para dar mais uma aula para o nono ano. Nós vamos revisar agora aquela folhinha, né, que a escola deve ter passado para vocês, certo? Com 8 questões, e a gente vai debatê-las agora, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. O que foi a República da Espada? A República da Espada, porque quando teve o golpe militar contra Dom Pedro II, o nosso imperador, certo? Quem vai assumir a República, ou os primeiros presidentes da República, eles vão ser militares. Primeiro vai vir com o Marechal Deodoro da Fonseca, depois Marechal Floriano Peixoto. Esses foram os dois primeiros presidentes. Então, nesse momento aqui, é chamado de República da Espada. Por quê? Porque tiveram os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares, tá? Vamos lá. Questão número 2. Descreva a política dos governadores e o coronelismo, tá? A política dos governadores era estratégia do governo federal se aliar à oligarquia cafeeira para evitar a desavença entre eles. Então o que acontece? O governo federal, para eleger até seu presidente, ele precisava daquele coronel que vivia lá naqueles municípios, porque através das suas influências que ele vai conseguir fazer até o presidente da República. E também não esquecendo que esses coronéis, por exemplo, os plantadores de café, eles que vão ter o dinheiro, então eles podem patrocinar essas campanhas, tá? Depois a gente vai até falar sobre a política do café com leite. Um dia no Poder Executivo está São Paulo, Executivo Federal, e às vezes vai ser os mineiros, por isso política do café com leite. Mas nessa política dos governadores e coronéis é isso que acontece. O governo federal ele recorre à oligarquia cafeeira para não ter atrito entre eles e também ter um dinheirinho para patrocinar suas campanhas, ajuda a eleger esse presidente. Mas nessa leva toda não é só o presidente. Aí vem, quando o coronel, que aí a gente vai falar do coronelismo, é o que? É aquele camarada que é um rico fazendeiro que patrocina, por exemplo, a política dos seus municípios e dos seus estados. Fazendo o quê? Dando dinheiro e através da corrupção, tá? Eles, por exemplo, vão tentar chegar ao poder. Como? Por exemplo, voto de cabresto, pessoas que morreram vão votar, analfabetos que não sabem ler, mas quando aprendia a escrever o nome já estava alfabetizado. Então, essa corrupção, fora roubo de urnas, e assim vai. E às vezes o candidato de oposição, às vezes até ganhava. Mas eles falavam assim, não, peraí, você não pode assumir não, porque você não tem capacidade para assumir. E dava tipo um golpe, tirava o cara e mantinha aqueles que eram de interesse deles próprios. Então eles conseguiam eleger, eu falei governador, mas falei errado, tá? Eles elegiam o prefeito, o presidente do estado, porque naquela época não existia governador do estado, era presidente do estado, e conseguia eleger também o presidente da República. E no meio disso aí, eles elegiam o Congresso Nacional, elegiam a Câmara dos Deputados Estaduais e conseguiam eleger os seus vereadores, tá? Tudo por influência desses coronéis, tá? Que são a política que, incrível que pareça, são praticadas até, incrível que pareça, nos dias de hoje, tá? Inclusive na Baixada Fluminense. Por quê? É aqueles caras que compram o voto, tá? Ele vai lá e fala assim, vou te dar um bujão, tô sem bujão. Aí chega o cara lá que é candidato a vereador, vou te dar um bujão de gás. Ele está comprando o voto do cara, ele está manipulando essa pessoa. E às vezes a pessoa pensa assim, nenhum político fez nada por mim, pelo menos esse me deu um bujão de gás, vou votar nele. E vou votar nos candidatos que ele indicar também. E assim que às vezes funciona a política no dia de hoje, e já funcionava nessa época aí, tá? Nessa época aí dos coronéis, tá? Vamos lá, continuando aqui a nossa correção. Vamos lá, quais os países que faziam parte da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, tá? Aí a gente vai falar agora da política que vai começar, que vão chamar de paz armada. Os países começam lá na Europa, começam a se armar, certo? E no meio desses armamentos não estouravam a guerra, eles estavam bem armados, mas não tinham uma guerra. E aí eles vão começar a fazer aliança entre eles, claro, dentro do interesse de cada um. Por exemplo,
A Tríplice Aliança vai ser formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Tá? E já a Tríplice Entente vai ser formado pela Inglaterra, França e Rússia. Tá? Então aí já está dividido os times, só esperando aí um pretexto para começar a guerra, tá? A Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, continuando aqui, qual foi a importância das mulheres na Grande Guerra? Elas foram muito importantes, vocês não sabem o valor que aquelas mulheres tiveram. Tá? Por quê? Porque os homens foram para a guerra. Então muitos deles lutavam, morriam, às vezes quando voltavam, ou voltavam aleijado, ou às vezes ainda estava lá em batalha. Agora, quem vai continuar nas indústrias? Quem vai comandar a política de segurança? Quem vai comandar os hospitais, ou vão trabalhar nos hospitais para tratar dos doentes? E outros. Então, vários setores da sociedade as mulheres vão tomar conta para substituir os homens que estão na guerra. Então a figura da mulher é muito valorizada na Primeira Guerra Mundial, vocês não têm ideia. Tá? Bom, continuando aqui, qual foi a importância? Já falei, é número 4, agora vamos para o número 5. Descreva o que foi o Domingo Sangrento. Aí a gente já está falando a Revolução Russa de 1917. Tá? O Domingo Sangrento vai acontecer em 1905, quando algumas pessoas se reúnem porque o povo da Rússia está passando fome, tá? Tá passando por dificuldades, principalmente porque a Rússia teve em 1904 vai ter a guerra contra o Japão, na qual vai perder. Depois vai ter a revolta do encouraçado Posterkin, tá? E por último, o povo passando fome, aí chega lá o patriarca, que é o chefe da igreja, igreja ortodoxa, reúne o pessoal do povo, certo? Que na maioria são mulheres, crianças, idosos, que vão lá levar uma carta para o czar Nicolau II para pedir para ele resolver o problema do povo. Eles não foram lá para tomar o poder, foram simplesmente lá para levar uma reivindicação. E Nicolau II, além de não querer receber eles, mandou a guarda pessoal do czar para atirar contra o povo que não estavam armados e matando assim várias pessoas. Por exemplo, Lenin muitas vezes disse que isso vai ser o pontapé inicial para a revolução que vai acontecer em 1917. Tá? Isso foi o Domingo Sangrento. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá. Quais os dois exércitos que lutaram na Guerra Civil Russa entre 1917 e 1922? Tá? Tinha o Exército Branco e tinha o Exército Vermelho. O Exército Branco ele era apoiado pelos que eram a burguesia da Rússia, mais alguns países estrangeiros vão apoiar o Exército Branco. O Exército Vermelho já vai ser comandado por Trotsky, que é o braço direito de Lenin, certo? E comando o Exército Vermelho, e nessa guerra civil que esses dois exércitos se batem de frente, no final quem sai o vencedor vai ser o Exército Vermelho, e assim consolidando o poder de Lenin, tá? E se tornando o primeiro país comunista do mundo, tá? E vai ser aí que vai também aí, em 1923 vai trocar o nome de Rússia para União Soviética, tá? Vamos lá, continuando aqui a nossa correção, estamos na questão número 7. O que foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929? A gente podemos falar que foi a superprodução feita pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, o seu território não foi atingido, tá? Já quanto a Europa estava arrasada pela guerra. Então, as fábricas dos Estados Unidos começaram a produzir muito. E aí, o campo também começou a produzir muito para vender para a Europa ou
não só para a Europa, para o mundo inteiro. Aí o que vai acontecer? Em 1929, as fábricas estão com estoque lotado, não tem como vender essas mercadorias. Aí o que acontece? As fábricas começam a mandar as pessoas embora. Aqueles estoques de alimento que estavam no campo começam a estragar, tá? Então, a bolsa vai quebrar, por quê? Porque durante a Primeira Guerra Mundial, os bancos emprestaram muito dinheiro para esses empresários porque estavam ganhando muito dinheiro. Então, o que vai acontecer? Eles não tendo como pagar os bancos vão quebrar e assim é chamada a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Isso foi em 25 de outubro, tá? De 1929, sendo que foi numa quinta-feira, tanto é que foi chamado de Quinta-feira Negra, tá? Vamos aí agora para a 8ª pergunta, tá? Que essa é a mais, vou botar entre aspas, é a mais fácil. Descreva o que foi o New Deals. O presidente Franklin Roosevelt, ele vai ser eleito nos Estados Unidos em 1932. Os Estados Unidos está arrasado pela crise de 1929, da quebra da Bolsa de Nova York. E ele, para tentar recuperar essa economia, o que ele faz? Ele começa a abrir campos de trabalhos. Fazendo o quê? Obras públicas. Asfaltando rua, construindo ponte, construindo viaduto, passarela e assim vai. E aí começou a empregar aqueles que estavam desempregados. Aqueles que começaram a ficar empregados começaram a receber salário. Nesse salário que eles receberam, eles vão começar a consumir. A indústria que tem aquele estoque vende e começa a ter que fabricar mais, aí vai ter que contratar funcionários para trabalhar nas fábricas de novo, e assim começa a economia estadunidense a se mover novamente. É chamado esse episódio aí de New Deals, tá? Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Logo, logo vou dar novas revisões para vocês, para a gente ficar debatendo aqui. Aqueles que fizeram, corrige aí, vê se está certo. Se errou, apaga, coloca tudo aí que eu acabei de falar aqui agora, tá? E desejo uma boa semana para vocês aí e até a próxima videoaula.